Lobo frontal. Você já ouviu falar sobre isso? Então, na internet você pode encontrar como lóbulo, como lobo. Parece que no nosso cérebro tem vários lobos e apesar do trocadilho ser muito fácil aqui de fazer, cada lobo é responsável por uma determinada área do nosso cérebro. E o lobo frontal é responsável pela área das decisões, das nossas tomadas de decisão. Por que eu estou falando isso num vídeo de quarta-feira que não deveria nem existir? O nosso lobo frontal, como eu já falei, ele é responsável pelas nossas decisões. Só que, informação importante aí, o nosso cérebro, ele não é 100% formado até a gente ter mais ou menos uns 20 anos de idade. O que isso significa? Que quando a gente tem ali 18, 19, o nosso cérebro está em formação. Quando a gente tem 20, o cérebro está pronto fisicamente. Então, assim, a parte cérebro que está aqui dentro da nossa cabeça está pronto. Mas ele ainda não tem todas as funções de raciocínio 100% ali configuradas, digamos assim, como se ele fosse uma máquina. E o lobo frontal, que fica na nossa testa, por isso que ele é frontal, ele fica aqui nessa parte, ele só vai ficar pronto ali quando a gente tiver, sei lá, uns 24, 25. E aí, o que eu quero trazer com esse vídeo? Por que eu tô fazendo ele agora? Quando a gente decide fazer alguma coisa, por exemplo, quando eu decidi fazer o canal, um exemplo, muita gente pergunta, mas você vai falar sobre isso, você vai falar sobre aquilo, por que você não fez isso antes? Agora que você vai falar sobre isso, tá todo mundo já falando, já ficou... Sabe? E aí, uma boa desculpa pra você dar quando a gente ouve esse tipo de pergunta ou, enfim, de dúvida que as pessoas colocam na nossa cabeça é o seu lobo frontal. Porque assim, a nossa vida inteira a gente passa com pessoas cobrando as coisas da gente. Então, você tem 18 anos, já tem que arrumar um emprego. Então você tem 16, tá terminando o ensino médio, você já precisa saber que faculdade que você vai fazer. Então, se você tem 20 anos, nossa, acho que já tá na hora de você sair da casa dos seus pais. Será que você não quer ter filho? Será que você não quer ter um emprego tal? Será que você não quer se formar em medicina ou sei lá o que. As pessoas colocam muitas perguntas na nossa cabeça e a gente chega, sei lá, com 18 anos a gente fica muito confuso. Então a gente não sabe o que a gente quer fazer. E não é uma coisa surreal, a gente não precisa ficar maluco por causa disso, porque fisicamente falando, aliás, fisicamente não, biologicamente falando, o nosso cérebro, ele não tá pronto para tomar esse tipo de decisão. Então assim, não vai rolar. Começa por aí. É óbvio que eu não sou idiota aqui de falar que isso acontece com todo mundo, porque cada um tem uma realidade diferente e cada um sabe da sua vida e sabe de onde que o calo aperta, como diria minha avó. Então, dito isso, a gente pode partir do seguinte princípio: o seu lobo frontal, ele não está pronto até, sei lá, os seus 25 anos de idade. Então, por que diabos que antes disso você precisa ter a sua vida toda decidida, sabe? Eu, por exemplo, não consigo decidir o que eu vou comer no café da manhã, se eu como pão, se eu como, sei lá, biscoito, ninguém é obrigado a decidir nada, ninguém tem que ter a vida planejada, ou, sei lá, não precisa ser a vida, pode ser uma coisa menorzinha, sei lá, tipo, conteúdo do seu canal do YouTube, por exemplo. E eu digo isso porque, assim, é uma pressão muito grande pra gente saber o que a gente quer, o que a gente vai fazer, por que a gente fez, ou, sei lá, N motivos. Mas acho que a maior questão é essa. Você não precisa saber de tudo e você não precisa justificar para as pessoas por que você está fazendo aquelas coisas que, sabe, deu na telha você fazer. E principalmente se você for muito jovem, porque se você for muito jovem, eu não sei quem foi que começou com essa ideia errada de chegou numa idade você precisa sair de casa, chegou numa idade você precisa ter sua faculdade, chegou na idade você precisa ter seu emprego. Se você tem alguns privilégios que te permitem pensar um pouquinho mais, por que não? E mesmo que você não tenha, às vezes a pessoa precisa trabalhar, mas aí a família dela quer que ela trabalhe naquele negócio, assim, você precisa... A gente não tem grana, então você vai trabalhar, sei lá, no que aparecer. Vai trabalhar em restaurante, que seja. E a pessoa não tá afim de fazer aquilo, ela, sabe, ela consegue arrumar outra coisa. E aí a galera fica, não, você tem que trabalhar com isso. Então seu pai trabalha com isso também. Ou então sua mãe trabalhou com isso a vida inteira, trabalha com isso também. E a gente precisa crescer para poder entender as coisas e decidir por nós, sabe? É meio estranho falar isso, né? Porque, tipo, eu tô com 30 anos na minha cara e tem coisa que eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo. Tipo esse vídeo aqui agora. Mas se eu fiquei muito confuso nesse vídeo, ou se pareceu tudo muito confuso, até porque ele não teve vinheta e não foi planejado, a ideia é mais ou menos isso. A gente não tem que ter uma idade de start, uma idade que seja a nossa linha de partida. Outra coisa que me deixa bem irritado é resolução de ano novo. Por que a gente tem que fazer resolução de ano novo? Se eu quiser começar um negócio novo em julho, eu começo. Por que tem que começar no ano novo? Eu posso começar no mês que eu quiser.
Não precisa ser em janeiro. A partir de janeiro eu vou começar uma dieta. Se eu quiser começar uma dieta em agosto, eu vou começar uma dieta em agosto. Não que eu vou começar uma dieta porque já, né, pra cada mês eu tenho a desculpa pra não fazer. Mas a ideia é basicamente essa. Você começa as coisas e você decide as coisas na hora que você quiser. Cada um tem o seu tempo. A gente não é uma competição. Eu não estou competindo com o coleguinha que também tem 30 anos. Eu não estou competindo com o coleguinha que estudou comigo no ensino médio e aí já passou pra faculdade pública e o cara tá tipo... Então a gente não tá competindo. Cada um tem o seu tempo. Acho que esse é o conceito principal. Então, se você ouve crítica ou se você ouve esse tipo de pergunta ou, sei lá, eu não vou dizer sugestão, porque não é bem uma sugestão, né? Acho que a pessoa meio que tá te dando um toque pra você fazer alguma coisa, pra você se movimentar no tempo dela. E não é bem assim. E não é só você que vai ficar frustrado. A pessoa vai ficar frustrada também, porque você não vai conseguir fazer aquilo que ela quer, na hora que ela quer. E, entendeu? Não vai rolar. E é basicamente isso que eu quero dizer. A gente tem um tempo. Eu comecei o vídeo falando super legal do lóbulo frontal, do lobo frontal. Lóbulo ou lobo. Enfim, eu vou deixar embaixo alguma matéria sobre. Eu comecei o vídeo muito legal falando sobre o lobo frontal e ele só se desenvolve e termina de ficar pronto 100% para tomar uma decisão aos 25 anos de idade. Vou botar uma média aí. Botar uma média aí de 25 anos de idade. O nosso cérebro só está pronto para tomar decisões a partir dos 25 anos de idade. Então, assim, antes disso, pode ser que seja complicado. E depois disso, pode ser que seja complicado também, porque a minha vida é uma, a vida do fulano é outra, a vida do fulano é outra. Então, vai no seu tempo. Eu usei o meu exemplo do canal, eu decidi fazer o canal muito tarde. Eu achei que era melhor fazer o canal durante a pandemia. Algumas coisas aconteceram durante a pandemia que eu não estava programando e aí eu mudei tema do canal, fui correr atrás de outras pessoas, mudei completamente a programação. E assim, teve crítica? Teve. Teve gente que falou, nossa, mas caramba, em Covid... Tem ninguém falando disso. Teve. Mas teve muita gente pra apoiar também. Eu consegui muitos apoios legais. Logo no primeiro mês eu já consegui uma especialista em saúde pública, assim. Eu nem achei que ela fosse falar comigo, sinceramente. Mas depois que eu consegui, foi assim, o gás que eu precisava pra manter. E se um belo dia eu achar que não faz mais sentido, eu não vou fazer. E eu acho que é essa a ausência de liberdade que vem faltando aí já há um tempo e me incomoda muito. Porque eu, por exemplo, nunca fui tipo de pessoa que gostei de alguém falando, olha, você pertence a esse grupo aí, então assim, tá na hora. Esse negócio do tá na hora, meu querido, não, pra mim não rola. Esse negócio do tá na hora me incomoda. Então, se incomoda você também, e você não tem mais desculpa pra dar pra essas pessoas que falam esse tipo de coisa, lobo frontal. Comecei o vídeo com ele, tava muito bom, já desbagacei o vídeo inteiro, mas é isso. Por quê? Eu escolhi fazer. Meu lobo frontal tá funcionando, que é uma beleza. E se também a pessoa não gostar, você pode mandar ela tomar no... Mas a gente sabe que isso pode ser considerado falta de educação e o lobo frontal da pessoa pode tomar a decisão de meter uma mão na sua cara. E eu acho que ninguém vai querer isso, correto? Mas aí, pra concluir esse raciocínio, já que esse vídeo vai ter uma edição horrorosa de fazer, eu acho que a gente não deveria se cobrar tanto, e isso em qualquer idade. Porque, assim, você ser velho não significa que você é sábio, significa que você viveu pra caramba. Você ter um diploma não significa que você é bom em alguma coisa. Significa que você tem um pedaço de papel. Você ter um cargo ou ter uma função de importância em algum lugar, ou alguma empresa, ou alguma sociedade, ou em algum culto religioso, não faz de você especialista naquele assunto, só faz de você uma pessoa que estava lá no lugar certo, na hora certa. Muitas pessoas, confesso que são muito boas e estão em locais muito bons, e ótimo pra elas. Então, assim, não é uma competição. Você não tá correndo contra o seu coleguinha. Até porque, né, a vida é meio que sua aí, né? Acho que não tem outro dono. Se tiver, de repente você liga, fala que tem uns boletos aí pra pagar, aí ela decide o que ela faz da sua vida. Fora isso, deixa o lobo frontal aí decidir por você.